Aí por isso que eu estava esperando lá já. Entendi. Cadê mais? Só vocês? Eu avisei lá no grupo que poderia entrar agora. Por enquanto, só nós mesmo. Bom, vamos começando então, né? A gente tem um material aqui para ser compartilhado. Tá vendo aí, Jean? Estou. Não consegui foi colocar ele em tela cheia. Aí. Ficou em tela cheia para vocês aí, não ficou? Ficou. Beleza. Tá, aqui foi o que nós trabalhamos semana passada, tá? Nós começamos a falar, a gente estava trabalhando a questão das organizações modernas, né? E expliquei algumas coisas para vocês. Nós fomos aí até no momento em que a gente apresentava sobre o Michel Foucault. Não foi isso? Acho que foi o último que nós falamos aí para vocês, tá? Bom, então está o conceito aí de escritório, né? Birô, escrivaninha, que é do grego dominar, domínio dos funcionários, domínio da mesa, do escritório. E aí também vem a questão da burocracia que nós falamos, né? Que é o elemento central da racionalização da sociedade. Essa é a visão do Max Weber, tá? Ele fala ainda que a expansão da burocracia é inevitável na sociedade. Lembra que nós falamos que à medida que as coisas vão crescendo, vão se desenvolvendo, vai aumentando, então, o processo da burocracia. É uma forma de racionalizar, né? Então, ele lembrou lá no início, ele lembra bem aquela questão de que o parto, antes, ele era só a parteira, depois ele tem uma necessidade de ampliar, de aparecer outras pessoas, de trabalhar com outras pessoas. À medida que outras situações vão surgindo, que o processo vai crescendo e vai se desenvolvendo, então a burocracia também se desenvolve aí, né? E para ele, é a única forma de lidar com as exigências administrativas em larga escala. Aumentou-se o processo, aumentou-se a burocracia. Há uma necessidade disso, né? Agora, ele mesmo fala, né, que
existe várias deficiências nesse sistema. O sistema dele não é perfeito, mas seria a forma ideal para poder manter todo o processo. Tá? Então, essa é a visão weberiana da burocracia. Então, ele fala que existe aí, então, uma hierarquia definida de autoridade. Tá? A definição de uma corrente de comando de cima para baixo e a distribuição de tarefas ocorre como deveres oficiais. Lembra que eu falei com vocês do organograma de uma empresa, né? Parte desse princípio, essa organização hierárquica, né? Que o Weber vai explicando, vai mostrando para a gente o que seria a regra dele. Eita, a imagem não quis aparecer, não? Apareceu a imagem para vocês de organograma? Não, né? Não, tá branca a tela. Pois é, estranho. Olha lá, da Universidade do Pará. Até porque eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Estranho não aparecer. Os exemplos são essas organizações hierárquicas, né? Vamos ver se as outras imagens vão aparecer. Ele fala das regras escritas, que regem a conduta dos funcionários em todos os níveis da organização. Aí ele cria rotinas para o trabalho, né? As grandes repartições exigem regras que abrangem ampla variedade de casos e flexibilidade de interpretação. Então, nesse caso aqui, ele vai mostrar assim, olha, cada função dentro da empresa, dentro da instituição, ela vem seguida de regras escritas. Como fazer, o que fazer, por que fazer, essas coisas assim. Tá? Aqui já apareceu, mas não apareceu um negócio bacaninho não, viu? As imagens não estão querendo aparecer direito, não. Aqui seria uma organização de um supermercado. Tá? O cargo é o operador de caixa, aí vem um sumário do cargo, né, que ele é responsável pela cobrança dos valores das compras, em caso de cheque alto, chamar os fiscais de caixa sem sair do caixa. Tá? Olha lá que interessante. A relação dele vai reportar-se ao fiscal do caixa, que é o chefe da frente de caixa. Qual que é a proposta? Ela é o responsável por um ótimo atendimento, divulgando as promoções para os clientes, as qualificações, educação do ensino médio completo, exigência profissional não exige, experiências, não exige experiência, pois o treino é feito com os funcionários mais antigos, requisitos básicos, flexibilidade, agilidade, atenção, honestidade. Iniciativa, interesse em crescer, boa comunicação e ser dinâmico. Responsabilidade, prestar um ótimo atendimento ao cliente, demonstrando interesse para ajudá-lo em quaisquer dúvidas, cobrar os valores expressamente corretos, sendo que cheques altos, cartões de crédito sem assinatura solicitar identidade ao fiscal do caixa ou chefe. Fechar o caixa certo, tanto na separação do dinheiro quanto dos documentos, cartões de crédito. O ambiente é limitado. Olha que interessante, o operador de caixa tem a obrigação de ficar no caixa para trabalhar. Quando não tiver cliente, pode sentar na cadeira com uma postura adequada. Tá vendo? Veio tudo certinho. Essa era a visão que se tinha. Então, quando você recebia uma função, vinha descrito toda essa função. O que você deveria ou não fazer. Tá? O funcionário trabalha em tempo integral e são assalariados. Cada cargo é definido e atribui-se um salário definido e fixo. Lembra que nós falamos disso, né? Então, você tem um salário integral de acordo com o que você trabalha, tá? De acordo com o contrato que foi feito. Ok? Não está aparecendo as imagens. O que será que está acontecendo, hein? Por que será que não quer aparecer as imagens?
Olha lá, tá vendo? Na apresentação tem a imagem. Sabe me dizer aí, Jean? Você que é craque nisso aí da informática? Não, eu não sei nada de informática. Olha lá, as Uhum. imagens não quer aparecer, não. Esse quadro que tem Fala aqui, aí, Reniene, você que monta os slides. Tenta fechar ele, abrir ele de novo, Reginaldo, para ver. Eu acho que geralmente você entra com pelo seu direto. e-mail, direto pelo e-mail, alguma coisa assim ou não? Não, ele está na área de. Ele está lá normal no PowerPoint. Uai, fecha ele, abre ele de novo para ver. Às vezes ele deve ter bugado sozinho, tem hora que faz isso mesmo. Ah, tá. Vamos tentar de novo, então. Fechar ele todo, né? Fechar. Muito estranho. Esses negócios todos é um caso, né? Queria que as imagens aparecessem bonitinho para vocês. Vou fazer mais uma tentativa aqui. Eita, agora não quis aparecer, foi nada. Deve ter algum outro programa aberto no seu computador que está travando. Ah, agora sim. Agora sim. Apareceu, não apareceu? Apareceu sim. Sim. Tá. Aí está o organograma. Esse organograma aqui, ele é o da faculdade, tá? Então, a faculdade, há um tempo atrás, ela já estava aqui, né? Então, vem a direção da faculdade, aqui logo de vermelho, da fundação, depois vem os conselhos, e depois vem as coordenações de curso, o serviço administrativo e a CPA. Então, você está vendo que forma-se uma hierarquia. Quem comanda o quê? E é um comando que vem de cima para baixo. Ok? Essa é a primeira visão weberiana. Essa organização é weberiana. Ó, aqui a gente tem um novo organograma, só que ele, por mais que a gente pense que ele é bem distribuído, na verdade ele é piramidal também. Tá vendo aqui? Se aparecem as religiões aqui, depois elas vão se redividindo, mas não deixa de ser esse meio aqui o centro, tá? Como se fosse um cone, né? Uma pirâmide. Então, também é uma forma de pensar a instituição, a organização de forma piramidal. Ó, aqui também vem uma outra que é da Universidade Federal do Pará. Aqui você tem a secretária, a pró-reitoria, aí vem os departamentos e os outros departamentos. Então, de novo, também é centralizado. Aqui nós temos a empresa e o patrocinador, a coordenação geral, a coordenação técnica, a professora-chefe, os professores técnicos, serviços gerais, estagiários.
Também vem um processo piramidal, centralizado. Acontece que está de cima para baixo. Bom, aqui quando nós falamos das regras que regem, aí está a descrição do cargo de operador de caixa, do supermercado. A questão dos funcionários que trabalham em tempo integral e são assalariados. Isso aqui, às vezes, não dá para vocês ver direito bem esses números aí, mas estando no computador já é mais fácil, tá? É um plano de trabalho. Então, vocês vão ver aqui, isso aqui é o plano de carreira de professores, tá? Então, à medida que os professores vão, por exemplo, um professor que assume uma sala de aula com ensino médio, ele é nível 1, aí ele tem um salário. Tanto ele cresce na vertical quanto na horizontal. Então, vocês estão vendo, por exemplo, que se ele conseguir chegar na letra P, o salário dele aumenta. Passa de 712 para 1.077. Vendo aqui a mesma coisa, ó. Então, cada nível, então ele vai crescer. O salário dele aumenta tanto na horizontal, que vai ter na letra P, quanto na vertical. Então, se ele tem o ensino médio, ele ganha 712. Se ele tem doutorado, ele ganha 1.924. Ó, vê como é que é interessante? Se ele cresceu na vertical e passou para a posição 6, que é o que tem doutorado, olha só, de 712 ele vai para 1.924. Se ele crescer ainda na letra, que seria tempo de serviço, olha, quando ele chega na letra N, por exemplo, ele passa para 2.744. Isso é para vocês terem uma ideia do processo salarial, né? Você é contratado, tem ali uma, uma nova situação. Ó, aqui é a mesma coisa. Jornais de 40 horas. Isso aqui quando começou a funcionar o sistema de plano de carreira de professores no Estado, então veio com essa proposta aí. À medida que você estudava, né? Então, por exemplo, um professor que começava num curso, ele tinha condição de aumentar o salário dele. Bom, a outra coisa que ele fala é que existe uma separação entre as tarefas de um funcionário dentro da organização e a vida externa deste. Então, a vida doméstica do funcionário difere das atividades que ele realiza no local de trabalho. Lembra que a gente colocava isso? A vida pessoal não pode interferir na vida profissional. Aquilo que você vive no seu dia a dia não pode ir para dentro da empresa. Nem a empresa pode ser levada para a sua vida do dia a dia. Nenhum membro da organização possui os recursos materiais utilizados no trabalho. A burocracia afasta os trabalhadores dos seus meios de produção. Não se permite a personalização. Ninguém é dono de nada e de ninguém. Então, há uma separação aí. É por isso que eu falei, não pode personalizar a mesa, por exemplo. Tem empresas que não permitem isso. Ela permite tudo que seja colocado dentro do padrão da empresa. O fundo de tela tem que ser a logomarca da empresa. Tá? Você não pode nem alterar isso. Tá? Nada pode ser personalizado. Ok? Ali sobre o Weber, ficou alguma dúvida para vocês? Não, Se precisar, a gente volta. por enquanto não. Bom, então vem a proposta do Peter Blau, né? Que ele vai falar, então, que
Ele fala assim, ó, o Weber dizia pouco sobre os pequenos grupos nas organizações. Os caminhos informais para a realização de uma tarefa normalmente proporcionam uma flexibilidade que não poderia ser conseguida de outra forma. O modelo weberiano origina diversos caminhos extraoficiais para a realização das tarefas por meios informais. Lembra que nós falamos? A instituição, para o modelo weberiano, tudo funciona de cima para baixo. Então, você tem que ficar respeitando e esperando que alguém tome uma decisão. Aí o Peter Blau fala que não. Por que eu não posso utilizar de meios informais também? Por que uma pessoa dentro da empresa tem que esperar o chefe imediato para ela poder trocar informações, se ela pode conversar com alguém mais experiente, com alguém que tenha a mesma ideia ali dentro do grupo, e não ter necessariamente que esperar o outro na formalidade e resolver na informalidade. Essa informalidade aqui, que ele está falando, é no sentido de que você é capaz, por exemplo, de resolver os problemas ali dentro do seu setor, sem ter que esperar um superior para isso. Tá? Hora nenhuma ele fala que você vai passar por cima do superior, não é isso. Ele fala que você não precisaria atender o tempo inteiro a uma necessidade formal, tá? Que na informalidade também é possível, né, que você resolva os problemas, que você apresente novas propostas, novas ideias, novas soluções. Tá? Pensa, por exemplo, dentro da sala de aula. Ó, a instituição, a FANS, ela tem uma hierarquia. Não foi isso que nós apresentamos lá no organograma? Tá, então pensem, por exemplo, se a gente tivesse que o tempo inteiro esperar alguém para resolver os nossos problemas. Não é válido vocês próprios, dentro da sala, junto com o professor, resolver, atender essa necessidade? Então, seria essa a visão da informalidade. Tá? Não que você está passando por cima de uma autoridade, o coordenador do curso tem que esperar ele para resolver isso. Não. De repente, você conseguiu resolver ali, é plausível. Tá? Essa é a visão do Peter Blau. Né? Eu pedi que vocês fizessem essa anotação. Semana passada, deixei o texto. Leram o texto? Leram o capítulo? Eu não. Pois é, tem uma semana já, povo. Ai, ai, ai. O Merton, ele fala que os burocratas são treinados para obedecer estritamente às regras e não são estimulados à flexibilidade. Quando se dá muita ênfase aos procedimentos corretos, é possível que se perca de vista o quadro inteiro. Lembra que eu falei com vocês do hospital? Você fica seguindo exatamente, estritamente as burocracias, você corre o risco de perder o paciente. Então, Peter Blau vai contra as ideias weberianas pensando nisso. Eu faço, não, a burocracia até é boa, importante, interessante, necessária, mas você não pode viver em função da burocracia. Não é só estritamente as regras. É necessário, tem hora, ter flexibilidade. Aí até lembrei com vocês, se a questão da lei para o hospital, né? Então, a hora que determina, por exemplo, que você não pode ficar preso na burocracia de preencher um monte de papéis. É necessário que você atenda primeiro o paciente. Ele tem mais importância do que um monte de papel. O Burns e Stalker, eles falam que existem dois tipos de organizações. As organizações mecanicistas, onde existe uma cadeia hierárquica de comando, o fluxo de comunicação ocorre na vertical, através de canais definidos. Nós demos um tanto de exemplo, lembra dos exemplos aí? Das organizações mecanicistas?
As fundições, por exemplo, elas têm que necessariamente ser mecanicistas, ou caso contrário, se coloca em risco a vida das pessoas que estão trabalhando. Depois eles falaram das organizações orgânicas, né? Ela tem uma estrutura livre, dá prioridade às metas gerais da organização, estão mais equipados para o mercado inovador, são mais apropriados a formas mais tradicionais, e os sistemas de comunicação são difusos. O que seria difuso? Que atende para todos os lados, busca informações onde que for necessário. Nesse caso aí, as organizações orgânicas, elas estão mais voltadas para os sistemas de comunicação, tá? Para aquilo que é inovador. Ele foge aos mercados tradicionais. Anotaram esses exemplos aí? Sim. Bom, aí nós temos uma organização mecanicista, tá vendo? Por que ela é mecanicista? Vamos lá, povo, vamos participar. Tem gente que já sumiu, que já abandonou a gente. Ela é bem engraçadinha, né? Porque olha para você ver. Um depende do outro. Alguém tem que estar dando benção ao outro, né? Aceitando o que o de cima falou. Por isso que ela é mecanicista, segundo o Burns e o Stalker. Essa aqui já é um modelo orgânico. Todo mundo participa, todo mundo dá palpite, todo mundo apresenta ideias, todo mundo discute. Por isso ela é orgânica. Aí nós fizemos umas perguntas semana passada, né? Uma empresa de marketing, ela é orgânica ou mecanicista? Eu acho que ela é orgânica. 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 Isso. Porque todo mundo dá palpite, todo mundo trabalha, todo mundo apresenta ideias. Tá? Na mecanicista, você não depende muito de ideias, não. Ela já está determinada, já está pronta. Bom, aí apareceu o Michel Foucault, que ele fala que são organizações que devem ter o tempo e o espaço controlados. Aí nós deixamos uma pergunta para vocês, né? A importância da vigilância, não foi isso? Tinha uma listinha de Sim. perguntas lá. Aí ele fala que o sucesso da organização deve estar na organização dos seus empregados. Né? Se está tudo organizado, está tudo nos lugares, está tudo determinado já, né? É bem kantiano, né? Cada um no seu quadrado, tá? Cada um na sua visão. Todo o processo deve ser controlado e vigiado. Para ele, a vigilância é fundamental para o desenvolvimento da organização. A vigilância pode ser direta, através de supervisores, empregados, ou sutil, através de arquivos históricos ou fichas sobre a vida das pessoas. Quer ver um detalhe interessante? Hoje, as empresas, ao contratar o seu funcionário, ela vai lá e dá uma olhada no Facebook, né? No perfil do Facebook. A vigilância, então, nesse caso aí, ela é direta ou ela é sutil? Sutil? Sutil. Você nem fica sabendo. Vocês vão lá dar uma olhadinha no seu Facebook e falam, olha, é legal ou não contratar essa pessoa? Lembra de um detalhe que eu falei com vocês, que muitas vezes eles olham, por exemplo, quando a pessoa posta lá assim, né? Como é que é? Até chegar sexta. Ah, meu Deus, até chegar sexta.
Aí, de repente, ele coloca lá assim na sexta-feira, sextou, graças a Deus acabou a semana. Isso, na vigilância, vão entender assim, nossa, essa pessoa não gosta de trabalhar. Tá vendo? Uma postagem bobinha que pode ser analisada pelo sistema de vigilância. Tá? Agora, seria direta, por exemplo, quando você tem uma câmera em cima de você acompanhando o dia todo que você está fazendo. Já é vigilância direta. Bom, aí o Foucault falou que existe a arquitetura é própria para o sistema de vigilância. Sem um presídio, e a arquitetura é própria para a vigilância, tá vendo? Muro muito alto e toda visão é para dentro. Aí um outro também, um outro presídio, todo processo de vigilância também é para dentro. Aí, ó, aí quando você pega a planta, essa planta parece muito com o presídio daqui da cidade, tá? Ele é nesse modelo aí. Tá vendo que as celas abrem para dentro da quadra. A quadra tem uma outra abertura para dentro. Então, quando você coloca, por exemplo, os presos num banho de sol, eles vão ser observados, né, por quem está na posição de fora. A escola também segue esse padrão, olha lá para você ver, ó. Olha a sala, a porta das salas são todas para o pátio. Ali você consegue vigiar, controlar todo mundo que está do lado de dentro. Aí coloquei a ideia da FANS, porque ela segue o padrão da escola, a arquitetura da escola. As portas todas estão abrindo para o lado de dentro. É lógico que não tem essa preocupação com a vigilância, né? Ninguém vai ficar vigiando quem está fora, quem está dentro da sala. Mas acaba que a arquitetura segue o mesmo padrão. Tá? É isso que a gente quer dizer. Ó, aí você tem a mesma posição. Olha aqui, quando você vê, por exemplo, as portinhas das salas, elas estão todas voltadas para dentro. Ok? O hospital também segue esse mesmo padrão. Ó. Ele não está voltado para nada de fora. Tudo lá para dentro. Aí, tá vendo? A posição é interna. A vigilância é interna. Aqui que legal dessa planta, ó. Todo o movimento de circulação e as portas estão voltadas para dentro. É uma forma de vigiar, de controlar. Aí ele fala que as tecnologias e as redes sociais tornam-se um desafio para essas organizações. O que poderia ser desenvolvimento passa a ser uma dificuldade para controlar os e-mails, redes sociais, o que ocupa muito tempo dos funcionários. Existe empresa, por exemplo, que ela tem um controle daquilo que você comunica, tá? Nós podemos dar um exemplo agora com as aulas nas escolas estaduais. Todos os professores e todos os alunos precisam ter um e-mail institucional. Por quê? Porque tudo aquilo que você utilizar dentro dos seus e-mails, as informações, elas são controladas pelo próprio sistema do Estado. Então, tanto o aluno, né, o professor, ele coloca o nome dele, educação.mg.gov.br, e o aluno coloca o nome dele, aluno.mg.gov.br. Ele está totalmente controlado. As pessoas também têm rejeitado os níveis de vigilância das organizações, alegando ser invasão de privacidade. Né? Tem pessoas, por exemplo, que não concordam, por exemplo, com o sistema olho vivo, por causa disso. Ah, mas eu vou ser vigiado o tempo inteiro? Oi, por que não?
Então, ele fala que a burocracia enfraquece a democracia. Nós fizemos essa pergunta, não foi? Sim. Então, porque ele fala que a hierarquia, a vigilância, a dominação privam as chances de exercitar a iniciativa e a criatividade. A burocracia também poderia criar uma resignação dos burocratas, ao ponto de obstruir o processo democrático. Então, ele entende que, à medida que os burocratas vão crescendo, eles vão controlando tudo, e isso faz com que se tornem resignados, né? É desse jeito, pronto, acabou, nós não vamos mudar, é assim que funciona. Então, essa burocracia também pode criar esse problema. Ok? Perguntas? Alguma pergunta, por favor? Reginaldo, Oi? Reliene, aqui nessas perguntas, você colocou assim, que a burocracia impede a democracia, até que ponto? Uhum. Essa parte que eu não compreendi, até que ponto que ela pode impedir a democracia. No caso, a Sim. burocracia pode impedir a burocracia pode Impedir a impedir a burocracia. democracia. Isso. Sim, é esse último slide que nós falamos agora. Ou seja, a partir do momento que você vai focando muito na burocracia, aí você impede o processo criativo. Você impede que as pessoas trabalhem, discutam, porque já que está tão burocratizado, né? Então eles não vão aceitar, por exemplo, que tenha novidades, que possa ser desenvolvido de uma outra forma, é nesse sentido aí. Até que ponto, então, que vai impedir? Vai impedir a partir do momento que não existe mais processo criativo. As pessoas estão voltadas só para o sistema burocrático. Esse último slide, ele representa bem isso. Hoje está faltando muita gente. O que está acontecendo com o povo hoje? Desanimaram? Hoje está faltando mesmo. Esses 4 aqui parece que nos abandonaram, fugiram. Deixou só nós 3 falando aqui. Deve estar lanchando, deve ter sem pentear o cabelo. Eu tô aqui, mas assim, a minha transmissão aqui já caiu umas 3 vezes por causa da internet. Ah, Rafael. Mais alguma coisa? Ficou entendido, Reilene? Sim, ficou entendido. Agora eu consegui, eu até anotei que eu consegui entender, porque eu estava levando a pergunta, na verdade, para uma interpretação diferente. Aí por isso que eu não estava conseguindo entender. Ok. Bom, vamos fechar aqui só para a gente poder gravar esse bloco de aula. Está vencendo aí os nossos